Chegamos então ao último vídeo do primeiro módulo. E após eu ter explicado para vocês todos os motivos que me fizeram chegar a essa temática de pesquisa, trago a noção de governamentalidade algorítmica. Então eu retomo que após assistir o documentário Dilema das Redes, eu me senti cada vez mais instigada a problematizar acerca dessa questão de essa condução de condutas a partir do funcionamento dos algoritmos. E conectando a ideia de que governar para Foucault envolve dirigir ou mover alguém de forma calculada, o que implica regular a conduta dos outros ou de si mesmo de uma maneira mais ou menos racional e sistemática, visando fins específicos. Trata-se de uma atividade que afeta, guia e formata a ação de si mesmo ou dos outros, em especial de uma população, mais do que fazer uso da mera violência, no sentido de agir diretamente sobre um corpo, forçando e submetendo à força. As relações de poder que Foucault descreve por meio das práticas de governo têm por objeto imediato a ação, pressupondo, por meio de um complexo jogo agônico, uma determinada liberdade de agir. E essa ideia colabora com a forma que percebo esta noção de liberdade. E para tratar dessa noção de liberdade, eu trago a fala do próprio Foucault, quando ele aborda a noção de que um sujeito livre pode se entender como sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si um campo de possibilidades onde diversas condutas, diversas reações e diversos modos de comportamento podem acontecer. E na sequência dessa ideia, o Foucault diz que quando definimos o exercício do poder como um modo de ação sobre ações dos outros, quando as caracterizamos pelo governo dos homens uns pelos outros, no sentido mais extenso da palavra, incluímos um elemento importante, a liberdade. O poder só se exerce sobre sujeitos livres. Ressaltando que nessa perspectiva, acerca dessa noção de poder, como eu já afirmei anteriormente, não existe algo fixo ou alguém disseminando poderes. São relações de poder operando através das práticas discursivas, ou seja, através dos discursos, tanto na ordem do dito quanto do visível, as quais atuam de modo a provocar efeitos sobre os corpos sujeitos. Então, conectando a minha ideia inicial lá com a fala de Tristan, quanto ao fato de quando realizamos alguma busca nas plataformas digitais, recebemos inúmeros produtos relacionados à tal pesquisa, me questiono que quanto mais observamos, mais somos observados. Quanto mais desejamos controlar nossas redes sociais e nossa popularidade, mais somos controlados. Quanto mais usamos nossos aparelhos digitais informando dados constantemente, mais alimentamos o banco de dados dos algoritmos, mais permitimos que nossas informações pessoais circulem e mais permitimos que nos vigiem através de artefatos culturais midiáticos. E todo este movimento de controle, vigilância e circulação de discursividades através das redes sociais me parece estar diretamente atrelado a uma governamentalidade algorítmica, que, conforme Rouvroy e Berns, trata-se de uma espécie de racionalidade anormativa ou apolítica que repousa sobre a coleta, agregação e análise automatizada de dados em quantidade massiva de modo a modelizar, antecipar e afetar por antecipação os comportamentos possíveis. Nesta ideia que percebo as estratégias de funcionamento dos algoritmos a partir das redes sociais, de modo a governar as formas de ser e estar dos sujeitos, conduzindo suas condutas na sociedade contemporânea. É através da coleta de nossas informações que é possível identificar nossas preferências, nossos interesses, nossos desejos. Lembrando que, segundo Foucault, o desejo também é fabricado e constituído pelas relações de poder imbricada nos meios em que o sujeito encontra-se inserido, bem como pelas e nas discursividades que os atravessam. E assim os desenvolvedores criam, constroem os algoritmos, dão vida às plataformas digitais e nós executamos os movimentos deles com nossas informações. E desse modo, eu optei pela série televisiva Black Mirror por se tratar de uma pedagogia que traz em suas fabricações discursivas esses movimentos de funcionamento dos algoritmos através das plataformas digitais, desde a programação até movimentos realizados pela parte dos sujeitos. E, acima de tudo, movimentos atrelados a essa condução de condutas dos sujeitos, essa governamentalidade algorítmica, atuando sobre as vivências dos personagens e dos grupos sociais ali descritos. Neste minicurso, eu te convido a olhar para a série televisiva Black Mirror não apenas como um entretenimento, mas como uma pedagogia cultural que sugere modos de ser e de viver na sociedade atual. Essa sociedade digitalizada,
na qual estamos conectados aos nossos aparelhos tecnológicos de forma recorrente. Quero então te convidar a pensar sobre esse modo de vida que está tão naturalizado em nossas rotinas diárias que não questionamos mais. Então, no próximo módulo, vamos conversar sobre como as séries televisivas podem ser compreendidas como pedagogias culturais e como é possível e potente utilizá-las como material de análise para uma pesquisa. Obrigada e até o próximo módulo.